Abra aí a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus. Glória a Deus. Mateus capítulo 13. Eu quero ler com vocês apenas os versículos 51 e 52. (51 e 52). Vamos ler todos juntos? O 51, ele diz assim: eu vou pedir à nossa introdutora para não permitir que ninguém transite no templo nesse momento de leitura. O versículo 51, ele diz assim: entendeste todas essas coisas? Responderam-lhe: sim. Então lhes disse: por isso, todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Irmãos, são 2 versículos apenas. Nós vamos ler de novo, mas agora você vai encher assim o seu pulmão de ar. Vai compensar todo esse fôlego que você recebeu dele, de vida. Amém? E nós vamos ler assim, espantando quem está do nosso lado. Então vamos lá. Vou até, irmãos, tirar o microfone, porque eu quero também espantar quem está do meu lado. Então vamos juntos. Entender. Glórias a Deus, ficou muito bonito, irmãos, estão de parabéns. Feche os seus olhos, deixe a sua Bíblia aberta, vamos falar com Deus. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Ó Deus, como disse o salmista, não a nós, Senhor, mas ao teu nome seja a glória. Não a nós, ó Deus, mas por amor da tua misericórdia, ó Deus, engrandece o teu nome neste lugar, engrandece o teu nome, Senhor, nas nossas vidas, Pai. Fala aos nossos corações, ó Deus querido, visita a tua igreja, Senhor, que os nossos corações estejam quebrantados, Pai, para, ó Deus, experimentar do teu mover nas nossas vidas nesta noite, Pai. Ó Deus, glorifica o teu nome nas nossas vidas. Fala, Senhor, aos nossos corações. A nossa alma, Pai, tem sede de ti. Envolve-nos, Senhor, com o teu poder. Não permita, Senhor, que nós sejamos, ó Deus, religiosos, os religiosos da nossa época. Não, nós queremos ser homens e mulheres que se movem pela fé no teu nome, Senhor, para viver, ó Deus, e experimentar da tua bondade, ó Deus, da tua benignidade, ó Deus, do teu mover, do teu agir. Nós queremos experimentar, ó Pai, e reconhecer a tua bondade, Pai. Ó Deus, em nome de Cristo Jesus, fala, Senhor, aos nossos corações, mexe, ó Deus, com os nossos alicerces, mexe, ó Deus, nos nossos fundamentos, transforma, ó Deus, as nossas vidas, renova, Pai querido, as nossas mentes, para a glória do teu nome, Senhor, em nome de Cristo Jesus, em nome de Jesus, e na autoridade do teu nome, Senhor, eu repreendo
todo espírito contrário, todo pensamento contrário caiam por terra em nome de Cristo Jesus. O povo que aqui está é livre para ouvir, entender e viver em conformidade com a tua santa e bendita palavra, Pai. Em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Irmãos, o Velho Testamento, ele se complementa com o Novo Testamento. Jesus Cristo, ele falou assim: eu não vim ultrapassar, eu não vim abrogar, eu não vim tirar a lei, eu vim cumprir a lei. Então, ele nos deixou esse entendimento de que tanto aquilo que no tempo de Cristo Jesus já estava escrito, que todo aquele conteúdo, né, de Gênesis até o profeta Malaquias, é muito proveitoso, porque é a base de tudo aquilo que ele veio trazer no Sermão do Monte. Ele fala assim: ouvistes o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. E ele veio dando assim explicações, ele veio dando assim entendimento àquilo que já existia, né, para o povo daquela época. Então, o Velho Testamento e o Novo Testamento se complementam. Nós, batistas, temos por hábito de dizer que nós somos uma igreja neotestamentária. O que é uma igreja neotestamentária? Que tem as suas bases, os seus fundamentos no Novo Testamento. Mas o Novo Testamento, ele não subsiste sem o Velho. E o Velho não subsiste sem o Novo. Por quê? Porque eles são complementares entre si. Então, isso é uma realidade que eu e você precisamos nos apegar. Eu tenho um cuidado assim tão grande com essa questão. Na EBD a gente estuda um livro do Novo Testamento e depois a gente volta lá e estuda um livro do Velho Testamento. Nas mensagens é difícil para a gente parar, vamos dizer assim, para quem está recebendo perceber, mas nas mensagens, volta e meia, eu estou no Velho Testamento, volta e meia, eu estou lá no Novo Testamento. Por quê? Porque a Bíblia, ela é una. E todo o Velho e o Novo Testamento tem que ser estudado dentro de um contexto único que é a palavra de Deus, amém? Então, isso é muito importante. Então, eu preciso entender isso, porque quando eu entendo isso, eu tenho assim um entendimento diferenciado daquilo que a palavra de Deus, ela tem para os nossos dias. A gente ouve muita gente dizendo aí que a Bíblia está desatualizada. Irmãos, a Bíblia, ela só tem mais de 2000 anos, porque ela é um livro super atual. E por que ela é atual, irmãos? Ela é tão atual quanto uma notícia de jornal que você leu hoje ali na internet. Por que a Bíblia é tão atual? Porque a Bíblia, ela fala de pessoas, ela fala de relacionamentos, e isso não envelhece nunca. Ela fala do relacionamento do homem para com o seu Deus, o seu Criador, e ela fala de relacionamento do homem para com um homem, o seu igual, o seu próximo. Então, é atual. É importante que a gente entenda aquilo que Jesus propôs nesse pequeno texto aqui de Mateus. Ele chega para os discípulos e faz uma pergunta: entendeste todas essas coisas? Irmãos, o entendimento, ele é uma iluminação. Teologicamente, algumas pessoas, falam assim: poxa, fulano que cantou aqui estava hoje numa inspiração, ou então alguém trouxe uma palavra assim que tocou profundo no coração, o Espírito Santo falou com você através daquela palavra, aí você fala assim: poxa, o mensageiro estava inspirado. Teologicamente, a inspiração, ela fechou quando se encerrou, quando foi consumado, os escritos dos livros sagrados, porque inspiração
teologicamente falando, é aquele mover que o Espírito Santo, né, fez sobre a vida de algumas pessoas que escreveram, inspirados por Deus. Por isso Pedro fala assim: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para redarguir, para instruir, para, colocar o homem para viver na justiça de Deus. Então, a inspiração foi esse mover do Espírito Santo que levou alguns homens a escreverem, movidos pelo Espírito Santo. Por isso que a Bíblia, a gente tem a compreensão que a Bíblia tem aproximadamente cerca de 40 escritores, mas apenas um autor. O autor da Bíblia é o Espírito Santo de Deus, amém? Mas com muitos escritores. E aí, a gente precisa de uma iluminação. Então, inspiração é esse mover que o Espírito Santo fez na vida de algumas pessoas para escreverem aquilo que chegou para nós hoje, que é a Bíblia, a palavra de Deus. Mas a iluminação é o ato de você, quando depara-se com essa palavra, você ter uma revelação de Deus, daquilo que Ele quer para a tua vida, daquilo que Ele quer falar ao teu coração, através dessa palavra. E é importante que nós entendamos o que é iluminação, porque eu vou confessar a vocês, quando eu não era crente, ainda na juventude, tinha aquele livro, numa linguagem bem fácil, que é o Novo Testamento. Não sei se vocês já ouviram essa versão, que tinha na capa assim: o mais importante é o amor. Só quem é jurássico vai lembrar desse livro. Não lembra? Puxa vida, só eu fiquei na pista, me deixaram a pé. Bom, deixa eu falar. Era como se fosse aquela versão dos Gideões. A dos Gideões vocês conhecem, né? Bem circular até hoje, é uma versão azulzinha, tem outras versões de capa cinza. Mas a versão do Novo Testamento, o mais importante é o amor, era só o Novo Testamento e era assim uma linguagem, a nova tradução na linguagem de hoje, era uma linguagem mais fácil. E uma vez, quando eu ainda não era crente, esse livro era bem distribuído, eu tentei ler, me indicaram assim: olha, começa a leitura pelo Evangelho de João. Irmãos, eu tentei João, tentei Mateus, tentei outros livros, mas aquilo ali não falava coisa com coisa para mim. Mas por quê? Eu ainda não havia aceitado a Cristo Jesus. A iluminação do Espírito Santo não estava sobre a minha vida. Então, eu poderia ler e reler que o entendimento ia me faltar. Assim acontece hoje com as pessoas que não têm a iluminação do Espírito Santo. Muitos doutores entendidos, profundos em termos de Bíblia, por lhes faltar a iluminação, que é a revelação do Espírito Santo de Deus, do texto para a sua vida, lê e entende apenas para a sua perdição, lê e entende apenas para que aquilo ali vire um testemunho contra a sua vida, porque não conseguem aproveitar nada daquilo que leem. Leem. Sabe aquilo que o texto bíblico fala? Tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem nariz, mas não tem olfato. É mais ou menos dentro dessa ideia. A pessoa, por lhes faltar uma revelação da parte do Espírito Santo de Deus, ela não consegue entender nada. Falta o que a gente chama de iluminação. E, irmãos, eu e você precisamos entender que é vital para nós, para as nossas vidas, essa iluminação. Por isso que Jesus chega aqui nesse momento e pergunta aos discípulos: entenderam todas essas coisas? Ele fala de diversas coisas, ele lança nos seus ensinamentos diversos conceitos, e existe uma preocupação quando ele está finalizando aquele ensinamento, é saber se eles entenderam. Então, o entendimento, ele só chega para a sua vida, ele só chega para a minha vida, quando nós temos o mover do Espírito Santo de Deus
em nós. Amém? Então é preciso, é necessário que você e eu, nós já tenhamos aceitado o senhorio de Cristo sobre as nossas vidas. Porque diante dessa aceitação, é o Espírito Santo de Deus quem vai nos revelar aquilo que Deus quer falar para cada um de nós naquilo que nós estamos lendo. Irmãos, a Bíblia é a palavra de Deus, ela não é um livro qualquer. E por ela não ser um livro qualquer, você e eu, nós também, quando formos na nossa devocional diária, nós estivermos diante da palavra de Deus e pegarmos para ler, mesmo já sendo nascido de novo, servos de Cristo Jesus, nós temos que ter o temor de Deus e pedir a Ele: Senhor, fala ao meu coração através da Tua palavra. Manifestar a nossa fé em oração, dizer assim: olha só, eu creio que estou diante da Tua palavra, fala ao meu coração, me dá a direção para aquilo que é a Tua vontade através da Tua palavra. Então, essa iluminação vem sobre as nossas vidas, e eu preciso entender tudo isso, e eu preciso ter esse momento de alimentação da palavra de Deus. Aqui os discípulos, eles estavam se alimentando, eles estavam ouvindo o verbo que se fez carne, Jesus. João diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, né? Tudo que foi feito por Ele. Nada do que se vê, né, do que foi feito, né, existiu sem a presença dEle. E aí, o verbo se fez carne. O verbo estava ali num discurso ensinando aos discípulos. E aí eles estavam se alimentando da palavra, do próprio verbo encarnado. Irmãos, eu e você precisamos nos alimentar dia a dia dessa palavra, para que nós tenhamos, de fato, no dia a dia da nossa existência, essa iluminação. Se eu multiplicar 1 milhão, ou 2, ou 1 bilhão, ou 1 trilhão, seja qual for o número que você tiver, se eu multiplicar esse número por 0, sabe qual vai ser o resultado, irmãos? É 0. Não importa quanto tenha, se eu multiplicar por 0, vai ser 0. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Se você e eu, nós não tivermos nada em nós para que Deus use, o resultado vai ser 0, irmãos. Se eu estiver zerado daquilo que envolve as coisas de Deus, a palavra, a oração, a comunhão, o partir do pão, se eu estiver zerado dessas coisas, eu não vou ter nada para que Deus use na minha vida. E, irmãos, é muito importante que nós tenhamos da palavra em nós. Se você tiver um versículo, ele pode fazer grandes coisas desse versículo. Se você tiver 2 versículos, irmãos, aí já as coisas grandiosas aumentam na sua vida, e assim vai. Você e eu, nós precisamos assim ter da palavra de Deus em nós. Irmãos, eu lembro da época, há 30 e tantos anos atrás, que eu era novo convertido. Não sabia nada da Bíblia, mas eu gostava muito de cantar, e eu pensava que tudo que eu cantava estava na Bíblia. Mas, se não era tudo, irmãos, era alguma coisa. Eu não tinha ainda nenhum versículo decorado, mas eu sabia algumas canções, alguns hinos, então aquilo ali ajudava, dava base. Mas isso, irmãos, era num tempo ainda de criança na fé.
Nós não podemos passar 5, 10, 15, 20 anos, 30 anos, 40 na casa de Deus e não termos a palavra de Deus no nosso coração e não sermos mais do que isso, porque decorar texto bíblico, como eu falei, um doutor que estuda o texto bíblico, ele vai ter para a sua própria perdição. Mais do que decorar texto bíblico, nós precisamos ter a palavra de Deus no nosso coração. Amém? Para sermos iluminados pelo Espírito Santo de Deus. Entendimento é uma verdadeira iluminação. Se você tem algo da palavra de Deus no seu coração, irmãos, você está dando combustível para que Deus use você. Imagina o Jeremias 33, 3, ele fala assim: clama a mim e eu responder-te-ei. Então eu tenho que ter leitura da palavra, eu tenho que ter oração, eu tenho que me envolver com a leitura bíblica, com livros que versam, que falam da palavra de Deus, que me facilitem o entendimento da palavra de Deus. Eu tenho que frequentar atividades, programações que falem de Deus. Essa semana aí que passou, semana passada não, semana retrasada, né? Nós tivemos 2 programações com um teor bem parecido, né? O Impacto Radical, que o Carlos Vitor e a Júlia Prevato participaram. É um teatro, irmãos, uma simulação da igreja perseguida. Irmãos, em 2014, eu participei do Impacto Radical. Eu vou dizer para você que, sem medo de ser feliz, aquilo ali mudou a minha vida. E olha que em 2014, eu já tinha para lá de 20 anos de convertido, talvez 25, não sei. Não estou aqui me dando ao trabalho de fazer o cálculo. Mas aquele trabalho me deu um sacode, espiritualmente falando. Foi quase Carlos, toma vergonha nessa cara. E, irmãos, foi assim algo tremendo na minha vida. E o outro trabalho foi o Radical, né? Que o irmão Daniel, Josiane, né? A família do Daniel e da Josiane participaram, né? Algo tremendo também, dentro deste mesmo nível, algo que impacta as nossas vidas. Então, eu preciso me envolver com as coisas de Deus, seja leitura, seja estar na casa de Deus, seja participar de um curso, seja participar de atividades como essa, né? Dos radicais que a gente acabou de falar. Nós precisamos nos envolver, porque Deus, Ele vai utilizar de tudo isso que nós, né, nos envolvermos como bagagem para que nós sejamos instrumento do nosso próprio crescimento na presença dEle e para outras vidas que estão à nossa volta. Irmãos, você e eu só teremos a iluminação do Espírito Santo de Deus à medida que nós nos dispusermos para Ele. Amém? Então, se nós nos dispusermos, Ele vai trabalhar em nós. Essas coisas são, assim, vitais para a nossa vida. Oração, leitura bíblica, estar em comunhão com a igreja. Compromisso, irmãos. Irmãos, compromisso no reino de Deus é algo tremendo. Você imagina que você esteja com uma viagem para um lugar, deixa eu ver, um lugar bem legal. Talvez Bahia. Então tá, imagina que você esteja com uma viagem para a Bahia, ou que seja para Disney, ou que seja para você conhecer um outro continente. Irmão, você vai adiar essa viagem porque você pegou um resfriado? Dificilmente você vai adiar essa viagem. Chegou no dia, você resfriou, não vou mais não, porque eu estou resfriado. Imagina se você vai adiar essa viagem porque aconteceu uma coisa. Não vai adiar, irmãos. Mas muitas vezes, para a obra de Deus, para as coisas de Deus, nós adiamos, deixamos em segundo plano, porque falta-nos compromisso com
as coisas que envolvem o reino de Deus. E muitas vezes, irmãos, lamentavelmente, muitas vezes, nós estamos ensinando isso aos nossos filhos. Choveu, não, você não vai para a igreja porque está chovendo. Irmãos, quando nós fazemos isso com os nossos filhos, nós estamos lançando para o entendimento dele uma informação, que as coisas de Deus não são tão importantes assim. E depois nós vamos colher o fruto, porque isso não fica impune, isso não fica, nós vamos ficar questionando depois, Senhor, por que a minha família não está na tua presença, por que não acontece a coisa, por que meu filho cresceu e se desviou do teu caminho? Porque muitas vezes, num comportamento como esse, nós incutimos no pensamento da criança que Deus pode ser algo, o relacionamento com Deus pode ser algo de segundo plano, que não é tão importante assim. Está chovendo, está sol demais, qualquer motivo é motivo para que ele não esteja na casa de Deus, não esteja participando nas coisas do reino. Mas a conta chega, lamentavelmente chega. Nós precisamos, irmãos, de sabedoria dos céus, para que os nossos filhos sejam de fato filhos de Deus, cheios do temor de Deus em seus corações. E isso, irmãos, nós plantamos, semeamos no dia a dia. Coisas pequenas são coisas grandes para Deus. Coisas pequenas, Deus assim valoriza demais. Lembra daquela passagem que não chovia sobre a terra 3 anos e meio? Elias orou. E ele ora, acaba de orar e manda o servo dele e fala assim: olha, vai lá e vê como é que está o céu. E ele, o servo dele vai, volta e fala assim: olha, não tem nada, o céu está, tremendamente azul. E ele, manda ele de novo. Na 7ª vez ele fala o quê? Olha, tem ali uma pequena nuvem, Irmãos, Deus, presta atenção numa coisa: o nosso Deus, ele não é megalomaníaco. Sabe o que é uma pessoa megalomaníaca? É uma pessoa que tem mania de grandeza. O meu é o melhor, o meu é o maior, eu sou o mais. Deus não tem esse problema, porque simplesmente Ele é. Então Deus não tem problema de ser o mais, o melhor, não. E nem quer isso para as nossas vidas, porque isso seria uma escravidão. Mas simplesmente Ele é. Grande é o Senhor, amém? Então, Ele é grande e não precisa provar nada com isso. Então, Deus gosta muito. Se você for olhar na Bíblia, coisas pequenas para Deus, Ele assim aproveita demais. E nas coisas pequenas nós conseguimos enxergar Deus. E isso é grandioso demais. Tanto é que Ele chega e fala para mim e para você: servo bom e fiel. Foste fiel em aonde? No pouco. Precisa dizer muito, irmãos? Não, ele fala assim: foste fiel no pouco. Entra no gozo do teu Senhor, entra na alegria do teu Senhor. Então, coisas pequenas para Deus são coisas grandiosas. O texto continua, ele fala assim: então lhes disse, por isso, todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Todo escriba versado no reino dos céus, instruído no reino dos céus. Irmãos, aqui nesse texto ele faz a comparação com alguém que já sofreu a ação. Na iluminação,
Nós estamos buscando esse entendimento. Aqui o sujeito já sofreu foi submetido a esse entendimento, a essa instrução, a esse esclarecimento. Existe, irmãos, uma gradação, um crescimento. Pedro, ele fala assim para a gente, melhor dizendo, o apóstolo Paulo, ele fala assim: desenvolvei a vossa salvação. Então existe um crescimento no reino de Deus, existe uma forma, de nós nos portarmos, aonde nós não somos a mesma pessoa que fomos ontem. Deus vai acrescentando, Deus vai fazendo com que nós cresçamos na nossa existência. Então, entender, ser esclarecido é um processo no qual eu e você, nós precisamos mergulhar. Ele diz que todo escriba, versado, instruído no reino de Deus, Ele vai comparar o pai de família a esse escriba, que é versado e instruído no reino de Deus. A verdade é que Deus quer que nós cresçamos. Mas Deus, irmãos, Ele não impõe nada a ninguém. Você tem o Espírito Santo de Deus habitando em você? Amém? Irmãos, o Espírito Santo de Deus, Ele é um cavalheiro, Ele é educado demais, Ele não te impõe nada, mas Ele fala assim, e isso, irmãos, é para crente. Apocalipse 3:20, Ele fala assim: eis que estou à porta e bato, Ele bate. Ele não vai entrando, não, Ele não vai abrindo a porta de qualquer jeito, não, Ele bate. E aí ele completa: se abrir, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então, ele é muito educado. Você e eu, nós só vamos nos envolver, se nós quisermos. Você, pastor, já aceitei a Cristo Jesus. Irmãos, aceitar, ter o senhorio de Cristo sobre a sua vida é um passo. Mas Deus não te chamou para um passo, Deus te chamou para uma caminhada com Ele, amém? Então eu e você, nós precisamos nos envolver, nós precisamos mergulhar, tal qual aquela visão que teve Ezequiel. Ezequiel foi chamado por Deus e entrou no rio, andou 500 côvados, melhor dizendo 1000 côvados, cerca de 500 metros, e as águas estavam onde? Nos artelhos, ali no tornozelo. Andou mais 1000 côvados, mais 500 metros, e as águas estavam na canela. Andou mais 1000. Irmãos, ele foi entrando nas águas, ele foi entrando, até chegar ao ponto de que ele não tinha mais controle. O pé não estava tocando o chão. Irmãos, é assim que Deus quer que nós estejamos. Perca o controle para Deus, irmãos, porque quando nós perdemos o controle para Deus, as coisas vão começar a acontecer nas nossas vidas. Perder o controle para Deus é algo grandioso, irmãos. Jacó, ele teve uma batalha com um anjo do Senhor no Val do Jaboque. Jacó saiu derrotado daquela batalha. Mas porque ele saiu derrotado pelo anjo, ele saiu vencedor diante do mundo. Irmãos, se nós queremos ser vencedores neste mundo, nós precisamos perder para Deus. Porque um homem derrotado por Deus, um ser humano derrotado por Deus, é um ser humano que vai ver o agir invisível de Deus acontecer na sua vida. É disso que o texto está falando. Um homem, um escriba versado, o pai de família vai ser igual a quem? Igual a um escriba versado, instruído no reino de Deus. Vivo não mais eu, disse o apóstolo Paulo, mas Cristo vive em mim. Eu preciso experimentar, irmãos. Você precisa experimentar. O salmista, ele vai dizer: provai e vede que o Senhor é bom.
eu preciso experimentar dessa bondade todos os dias, mas eu preciso ser vencido por Ele. Como terceiro ponto, irmãos, finalizando essa pequena meditação, ele diz assim: ele é semelhante a um escriba versado no reino de Deus, né, que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Irmãos, muitas pessoas têm um entendimento equivocado de que para Deus poder usá-lo, ou para que ele se achegue a Deus, ou que ele possa entregar a sua vida a Deus, ou que ele possa subir mais um degrau com Deus, algo na sua existência precisa ser vencido, algo precisa ser mudado, algo precisa ser transformado, mas isso não está na Bíblia. Jesus Cristo simplesmente ele faz o convite assim: vinde. Você já ouviu, já leu isso na palavra? Vinde. A palavra, o convite é simplesmente esse: venha. Não importa como você esteja, o como você vai ficar depois que você tiver um encontro com Deus, é você e Deus. Mas o convite é, venha. Vinde a mim, todos os que estáis, o quê? Cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então, a transformação, o que Deus vai fazer quando você vir, é Deus, é com Deus. Mas você não pode, eu não posso ficar colocando posições ou situações, criando empecilhos. Não, Senhor, olha só, eu estou vivendo essa situação, não me livrei disso ainda, mas no dia que eu me livrar, eu vou obedecer ao Senhor. Não, irmão, para de ficar criando impedimento. Deus é Deus, Ele é poderoso. Ele é poderoso para te libertar, Ele é poderoso para te guardar, Ele é poderoso para transformar a sua vida, a minha vida. Basta que nós nos cheguemos a Ele e dissemos: Senhor, olha, toma aqui a minha vida, o que eu tenho é isso. Como é que é isso? Eu ainda fumo, eu ainda bebo, eu ainda preciso ser transformado nessa área. Irmãos, é Ele quem vai fazer a obra na tua vida e através da tua vida, amém? É Ele que é Deus. Coisas velhas e coisas novas são proveitosas para Deus. Os escribas já tinham uma bagagem, um conhecimento, eram aquelas coisas velhas, aquele ranço, Mas iluminados pelo novo conhecimento que Cristo estava trazendo, eles podiam ser, tais como os discípulos, se abrissem os seus corações, recebendo coisas novas da parte de Deus. Então, coisas novas, Deus não espera, melhor dizendo, Deus não despreza as nossas experiências anteriores. Eu estava numa reunião de homens e eu ouvi um testemunho, o pastor que estava dirigindo a reunião, ele deu oportunidade para um irmão e ele começou a falar. Irmãos, aquele irmão que começou a falar, ele estava na igreja. Ele era um membro da igreja e a família dele a gente conhecia, mas quando ele começou a falar, ele não falou daquilo que ele mesmo tinha para falar. Ele começou a falar de uma experiência de adultério que ele teve e que quase acabou com a família dele. Mas ele estava falando de coisas velhas e ele estava falando de coisas novas, como a mão de Deus, o agir de Deus sustentou a vida dele, a vida da família dele, e guarneceu, e através de um arrependimento, de coisas novas de Deus entrando naquela casa, naquela família, Deus restaurou completamente aquele casamento, aquela família, tornou tudo novo. Irmãos, Deus não despreza nada. O que mais me chamou a atenção nessa questão foi que aquilo que ele vivenciou
que era indigno de ser falado. Ele estava falando ali naquele grupo para que, se alguém tivesse passando por um problema semelhante, ele estava dizendo assim: olha, Deus é poderoso para restaurar a tua família, o teu casamento também. Então, o que nós temos como bagagem hoje, talvez não seja nada do que nós nos orgulhemos. Poxa, como é que eu vou falar disso? Essa situação que eu vivi. Mas você pode falar disso quando você tiver vivido uma experiência de libertação. Você vai poder falar disso quando você estiver testemunhando daquilo que Deus fez na sua vida. Você vai poder falar disso quando você tiver, juntamente com essa experiência das coisas velhas, trazendo o relato do novo de Deus sobre a sua vida, daquilo que Deus fez, de como Ele tornou nova todas as coisas. Irmãos, Deus é especialista em tornar nova aquilo que é velho. Então, coisas velhas e novas, Deus não despreza nada. Ele quer fazer da sua vida, da minha vida. Ele aproveita toda a nossa bagagem, seja velho, seja novo, Ele dá uma nova utilidade. Irmãos, pecado nas mãos do nosso Deus vira testemunho do poder, da maravilha dEle, daquilo que Ele é poderoso, porque Jesus Cristo, Ele morreu na cruz do Calvário para nos garantir plena salvação, libertação e cura. Você crê nisso? Então Deus, Ele é poderoso para agir sobre as nossas vidas, tornando o velho, algo novo. Ele pode, mas para isso, somos nós que temos que nos achegar para Ele. Semelhante, a um pai de família que tira de seu depósito coisas novas e velhas. Irmãos, a iluminação, ela precisa chegar sobre a minha vida, sobre a sua vida. E isso não é um ato, deve ser um ato contínuo, todos os dias. Nós precisamos ser iluminados pela presença do bendito Espírito Santo de Deus. Eu e você precisamos mergulhar nesse rio de Deus, porque Ele é educado demais. Ele não vai meter o pé na porta do coração de ninguém, mas quando nós abrimos o nosso coração, nós vamos experimentar do agir de Deus. E diante dessa experiência, tudo o que nós já vivemos, somado àquilo que Ele traz de novidade para a nossa vida, Ele aproveita. Pastor, mas o senhor não conhece a minha vida. Eu não conheço mesmo não, mas Deus conhece e Ele aproveita. Porque pecado confessado é pecado perdoado. E se foi perdoado, é um testemunho de libertação na presença de Deus. Amém? Você crê nisso? Você recebe essa palavra? Diga assim: eu recebo em nome de Jesus. Fica de pé aí. Vamos louvar a Deus, vamos adorar esse Deus maravilhoso.